A mim, meus X-Men, parece que Vingadores Guerras Secretas não vai apresentar apenas Wolverine em altas aventuras com 300 outros heróis enfrentando o Doutor Destino. A gente tem um herói, um personagem que pode estar retornando ao MCU, porque ele já esteve no MCU, coincidentemente. Estamos falando dele, Professor Charles Xavier, interpretado pelo Patrick Stewart. My Time to Shine Hello. Um scooper, né? Mais um dos vazadores aí de Hollywood, mais uma, se não me engano, das vazadoras, né, de Hollywood, diz que o Patrick Stewart assinou o contratinho para estar em Vingadores Guerras Secretas. Então vem comigo pra gente debater este rumor. Sim, temos mais rumores pra gente conversar, porque a gente precisa aquecer o nosso coração para Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Vamos lá. Vingadores Doomsday deve ser o filme que vai introduzir o Doutor Destino do Robert Downey Jr. ao MCU, mas talvez ele apareça um pouquinho antes ali em Quarteto Fantástico, quem sabe numa cena pós-créditos, como a Gil até teorizou. Quem sabe durante o filme ele apareça algumas menções ao Victor Von Doom. Isso a gente só pode especular. O que sabemos é que em Vingadores Guerras Secretas, a gente deve ter uma história muito parecida com a que tivemos, melhor dizendo, nos quadrinhos, onde a gente teve o Battle World, que foi um mundo feito pelo Doutor Destino para reunir sobreviventes das várias incursões multiversais, algumas das quais ele mesmo provocou, para salvar o multiverso da questão ali dos Beyonders, né, de todo o rolê com o homem molecular que estourava em vários multiversos, programado pelos Beyonders, e assim destruía trilhões de pessoas em multiversos variados, assim, é um grande bololô. Nos rumores que a gente tem, um deles é que talvez essa história não seja adaptada num Battle World, talvez a gente não tenha um mundo bélico em Guerras Secretas. Mas uma coisa inegável que a gente deve ter sim em Guerras Secretas é gente pra cacete. A gente deve ter muito herói, muito vilão, muita gente em Guerras Secretas. E aí, as possibilidades são imensas pra gente reunir tanto heróis, né, tantos personagens que já estão no MCU, quanto personagens que estão em outros universos, quanto por exemplo, aí a gente pode ter personagens do universo da Fox, esses agora são facílimos de ter, já que a Fox foi comprada pela Disney e já tivemos aí algumas iniciações, como em Multiverso da Loucura e também principalmente em Deadpool e Wolverine, encerrando, né, o ciclo de personagens da Fox. Mas também podemos ter personagens da Sony. O próprio Venom do Tom Hardy está especulado para aparecer no MCU no Homem-Aranha 4, e isso deixaria a porteira aberta para que ele retornasse também em Guerras Secretas. Então a gente tem essas altas possibilidades surgindo para o retorno de diversos personagens, de diversas franquias, de diversos estúdios, não apenas Disney, mas também Fox, Sony e quem sabe muitos outros que a gente nem consegue imaginar e que a Disney deve estar abrindo um bolso para poder disponibilizar para esse filme que você não faz ideia. Queria eu esse Pix da Disney, porque tá complicado. Mas enfim, a gente pode sim torcer e especular que esses personagens estarão todos juntos contra o Doutor Destino do Robert Downey Jr. E isso encerraria o MCU como a gente conhece. Uma teoria que a gente tem aqui é de que o Guerras Secretas deve ser o grande reboot do MCU, assim como foi nos quadrinhos, resetando a timeline e trazendo os X-Men, trazendo Miles Morales, trazendo diversos outros personagens, trazendo um novo MCU, a gente pode dizer aqui, praticamente um novo MCU. Mas, falando em X-Men, a gente já está tendo personagens dos X-Men aparecendo. Só que muitos deles são X-Men que a gente já conhece. A gente teve mais recentemente aí o Wolverine, em Deadpool e Wolverine. O Hugh Jackman tá super doido para voltar também. Ele ficou super feliz com Deadpool e Wolverine. E como disse o Deadpool, como disse o Deadpool, mas ali era o Ryan Reynolds falando, né? Ele vai fazer o Wolverine até os 90 anos, bicho. Ele queria sair, a Disney não vai deixar. Ele vai fazer até os 90 anos. Ou pelo menos até Guerras Secretas, onde a gente pode especular que ele vai retornar. Outro X-Men que também já retornou foi o Fera do Kelsey Grammer. O Fera do Kelsey Grammer apareceu na cena pós-créditos de The Marvels, em um filme que infelizmente é um pouco esquecível. Eu confesso que eu não lembro da história de The Marvels, peço desculpas a quem gosta de The Marvels, mas pra mim é um filme muito fora de tempo, né? Então não engajou tão bem assim. Mas
A cena pós-crédito, que pra mim é o que mais salta em The Marvels, é a participação do Fera quando a Photon fica presa em outro universo. E ali ela tem a Capitã Marvel da Rambeau e esse Fera aí do Kelsey Grammer. O Kelsey Grammer interpretou também o Fera lá em X-Men O Confronto Final, que é essa maquiagem maravilhosa aí, o papai Smurf azulado, uma coisa linda, mas que na época de X-Men Confronto Final era um Fera genial. Pelo menos eu, como criança, adorava. Mas a nível de filme, infelizmente, X-Men Confronto Final não entregou. De todo modo, temos aí os tabuleiros para alguns X-Men retornarem em Guerras Secretas. Eu acho que nada mais do que óbvio para a gente ter esse retorno do Wolverine, do Hugh Jackman e do Fera, do Kelsey Grammer. E aí a My Time to Shine Hello agora botou na mesa o Professor Xavier, que também já voltou no MCU. O Professor Xavier apareceu em X-Men, maluco, ó, em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, onde temos ele participando dos Illuminati. O Professor Xavier é um membro dos Illuminati originais, também nos quadrinhos, onde ele teve também uma morte muito triste, né? Eu fiquei bem triste com a participação do Professor Xavier em Multiverso da Loucura pelo seguinte: apesar de Multiverso da Loucura ser um filme que não é fraco pra mim, eu gosto de Multiverso da Loucura, porque o Sam Raimi conseguiu salvar um pouco do filme depois do bololô das filmagens, dos roteiros. Ele chegou pra meio que salvar e trazer essa pitada, quase não sai, essa pitada de terror para Multiverso da Loucura. Conseguiu. Conseguiu tanto que uma cena agoniante pra mim é justamente a do Professor Xavier. É justamente quando o Professor Xavier é morto pela Feiticeira Escarlate. Isso pra mim me doeu muito. Aliás, ver o Professor Xavier morrendo é de uma dor pra mim absurda. Eu quero que você comente aqui se pra você também é. Mas eu senti muito a morte dele, com aquele crack do pescoço, né? Quiropraxia que a Feiticeira Escarlate faz com ele em Multiverso da Loucura. E senti muito também a dor dele morrendo em Logan, sabe? Ele com velhinho, com praticamente Alzheimer, senil, e tendo matado praticamente todos os X-Men num derrame que ele teve, né? Quando ele acabou conectando a mente dele com os X-Men e matando todo mundo. Ele em Logan também foi uma morte que me foi muito triste. Então ver o Professor Xavier morrendo parece até que é uma morte de alguém querido da infância, sabe? Porque o Professor Xavier tem um pouco essa pegada pra mim dos filmes dos X-Men originais. Acho que vem muito isso do ator, do Patrick Stewart, dele ser um cara que eu gosto muito, assim, um profissional, um ator que eu valorizo bastante. Eu gostar muito dele, inclusive até como Picard de Star Trek. Olha que eu não sou o maior dos fãs de Star Trek, eu prefiro Star Wars, como vocês já sabem por aqui. Mas eu senti bastante a morte dele em Logan, senti bastante a morte dele em Multiverso da Loucura. Só que em Multiverso da Loucura ele teve uma participação pequena, né? Foi apenas um grandíssimo de um fanservice. Não engajou tanto assim, mas foi dolorido. E é fanservice puro e simplesmente porque a gente tem ele com a cadeira dos X-Men da animação, ele tá com a mesma gravata dos X-Men da animação, toca o tema dos X-Men da animação. Então, a aparição do Professor Xavier em Multiverso da Loucura foi apenas uma alegria pra gente. Foi apenas uma brincadeirinha, um xiste, sabe? Pra gente ficar feliz. Um presente para os fãs. Em Guerras Secretas, se o Professor Xavier estiver confirmado no filme, eu prefiro que não seja assim. A gente vai ter muita gente, como eu falei aqui no início do vídeo. Vai ser muito herói. Se bobear, vamos ter Tobey Maguire, Andrew Garfield falou que quer voltar, o Tom Holland também completando a trinca dos Homens-Aranhas, vamos ter o Wolverine do Hugh Jackman, Kelsey Grammer, Fera, vamos ter, sei lá, vou viajar aqui, Blade do Snipes, Gambit do Tattoo, o Nicolas Cage de Motoqueiro Fantasma, sacudindo a corrente dele, uou, uou, uou. Então a gente pode ter tudo isso. Só que é muita gente pra pouca história. O filme do Guerras Secretas vai ter o quê? 3 horas e meia? E aí a gente vai ter só essas participações no sentido do fanservice? É meio puxado, né? A gente tem coração fraco, eu vou admitir aqui. A gente gosta de ser agradado, a gente gosta de ser bajulado pela Marvel, não gosta? Eu gosto. Quero saber se você gosta também. Então eles vão bajular a gente. Só que aí, pô, trazer esses personagens desse calibre apenas para aparições, participações especiais, sem algo que faça sentido para a história, é uma coisa que eu não gostaria de ver. Eu gostaria de ver o Professor Xavier envolvido na história. Gostaria de ver todos esses personagens, de alguma forma, muito envolvidos na história de derrotar o Doutor Destino, não apenas aparecendo porque eles tinham que aparecer para salvar o universo, mas aparecendo porque para cada um deles vai importar. E tem que importar principalmente aí pro Professor Xavier como líder dos X-Men, como alguém que se importa com a mutandade,
com os X-Men, com a Mutandade, com quem está com ele no universo dele, seja da Fox, seja do que aparece ali em The Marvels, o que seja. O que eu acho que a gente precisa é que sejam participações significativas, não apenas pequenas cerejas em cima de um grande bolo vingador, mas sim uma participação que tenha um roteiro bem amarrado e que a gente fique feliz de acompanhar uma excelente história. Kevin Feige está com uma grande responsabilidade aí para Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas. O fato dele trazer o Robert Downey Jr. para o jogo é uma jogada arriscada, mas que fez a gente falar de Marvel de uma maneira que a gente não falava há muito tempo. Então, vamos torcer para que a aparição aí do Professor Xavier, pelo menos, seja relevante e que a gente curta e se divirta muito com o Patrick Stewart de volta pro papel. E se ele não aparecer, eu vou pessoalmente na casa lá da My Time to Shine Hello dizer: ô, enganou todo mundo aqui, velho? Que isso aí? Só podemos torcer e aguardar para a estreia de Vingadores Guerras Secretas. Você vai fazer isso aqui com a gente no Omelete. Então comente, deixe seu like e a gente se vê nos próximos vídeos.